Essa alíquota cômoda e confortável que o Brasil hoje tem para transferência patrimonial, ela está por findar-se, né? A própria reforma já está aumentando as alíquotas, colocando progressões e criando bases de cálculo para estruturas de sucessão que antes não existiam. Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos à Masterclass Planejamento Sucessório na Prática, onde nós iremos falar de estratégias para preservar e perpetuar o seu legado patrimonial familiar. Meu nome é Rafael Bastos, sou o CEO da Man Trust Equity e nós vamos tentar nessa Masterclass transferir para você 20 anos de experiência. Nós vamos perpassar pelas principais estratégias e ferramentas securitárias disponíveis hoje para brasileiros fazerem a sua sucessão. E o meu objetivo é que ao final dessa Masterclass você tenha total capacidade de saber qual caminho seguir. Se o caminho de efetivamente contratar estruturações para o seu patrimônio, sabendo quais ferramentas você deseja e quais ferramentas você não deseja, ou se você, ao final deste treinamento, irá ainda querer desenvolver conhecimentos sucessórios internacionais, por exemplo, de modo a complementar o seu planejamento societário global. O planejamento sucessório, ele é premente. Todos precisam planejar a sucessão. Mesmo quem não tem sucessores, uma vez que o regramento do Brasil, por exemplo, caso o patrimônio não vá para descendentes, ascendentes ou colaterais, como nesse caso o Estado ele fica com o capital, poucas pessoas que eu conheço desejam deixar sua riqueza para o Estado. Imagino que também não seja o seu caso. Para ter sucessão, basta estar vivo. A sucessão ela pode acontecer em vida, a chamada antecipação da minha legítima, sucessória, ou ela vai acontecer no evento morte, a partir do processo de inventário, que é um processo naturalmente muito mais moroso, muito mais burocrático, muito mais caro, muito mais arriscado em termos de governança e proteção da propriedade privada. As regras referentes à sucessão no Brasil, elas estão mudando numa velocidade muito rápida. Nós já temos aumento de alíquota para transferência de patrimônio em vida, nós já temos prerrogativas para aumentar a alíquota de sucessão pós-evento morte. Nós temos previsão na reforma tributária também para tributar doação de ativos dados do exterior. A própria contabilização do valor do ativo, seja uma cota societária, seja um imóvel detido, ela vem passando por mudanças rígidas que não permitirão mais, num futuro muito breve, que se façam planejamentos patrimoniais como no passado. O mundo todo atravessa um momento sucessório. Os baby boomers, frutos dos filhos da Segunda Guerra, agora estão se aposentando e passando o seu patrimônio para os seus sucessores. Então, estima-se que quase 25% da riqueza mundial até 2030 irá passar por um processo de sucessão. E você também não deveria ficar fora dessa. O brasileiro típico, ele era um indivíduo desinteressado pela urgência sucessória. Países que tributam acima de 50% do patrimônio para a sucessão, como França, por exemplo, alguns estados dos Estados Unidos, alguns países nórdicos, imediatamente forçam a sua população a procurar soluções sucessórias, uma vez que ninguém quer deixar metade do seu patrimônio para o Estado. Mas o Brasil não, o Brasil é barato suceder. O Brasil, mesmo em morte, na maioria dos estados, você tem uma alíquota apenas de 8% do patrimônio para entregar ao fisco. Acaba que as alíquotas de honorários advocatícios ou de planejadores patrimoniais que estão cuidando
do processo de inventário são significativamente relevantes em relação à carga tributária total. Essa alíquota cômoda e confortável que o Brasil hoje tem para transferência patrimonial, ela está por findar-se, né? A própria reforma já está aumentando as alíquotas, colocando progressões e criando bases de cálculo para estruturas de sucessão que antes não existiam. O brasileiro ele nunca se preocupou com a sucessão, porque a sucessão era barata. O empecilho, assim, o ônus, o contra de não fazer uma estrutura de sucessão em vida era apenas passar pelo imbróglio do inventário. E aí os patriarcas e as matriarcas pensavam, olha, os meus filhos têm harmonia, os meus filhos não devem ter litígios em relação ao meu patrimônio quando for sucedido. E isso fazia com que a maior parte das famílias, confiando nessa harmonia e sem um entendimento claro de urgência econômica para realizar essa sucessão, por muitas vezes deixavam essa sucessão para depois, e o que naturalmente acabava acontecendo era que ela ocorria não por evento em vida, mas sim por um evento em morte, o que tornava a sucessão muito mais cara e mais burocrática. Certamente você conhece pessoas que já passaram pela situação de terem inventários rodando por anos na justiça, com administradores inventariantes, morosos e descomprometidos com a saúde financeira da família, com a dignidade da família nas despesas recorrentes, no dia a dia financeiro, e sabe das dores que esse tipo de realidade traz para um patrimônio familiar. Eu conheço famílias que passaram por necessidades alimentares, tendo dezenas de milhões de reais, literalmente, em processo de sucessão em curso, por uma falta de planejamento dos patriarcas e das matriarcas. O discurso de a sucessão não é problema meu, a sucessão é dos meus sucessores, esse é um discurso bastante raso, que requer muita falta de conhecimento para ser expressado. Quem quer deixar o seu patrimônio para o Estado? Por que deixar para o Estado? Por que não em vida antecipar esse patrimônio para os sucessores e garantir uma acomodação patrimonial mais flexível? A maior parte das respostas, senhoras e senhores, desse porquê passa por não transferir a gestão do patrimônio. E é um dos grandes equívocos do planejamento sucessório. A maioria das pessoas acha que ao transferir um patrimônio vai estar perdendo a gestão desse patrimônio. E isso é uma inverdade. Isso não acontece na prática. É possível, inclusive, garantir que as condições das quais um patrimônio será gerido para o futuro estejam totalmente em acordo e em linha com o que foi determinado pelo patriarca e pela matriarca. É possível estabelecer muitos regramentos referentes ao patrimônio, e regramentos esses que vão permitir que você passe pelo processo sucessório da forma mais confortável possível. Portanto, essa Masterclass ela vai elucidar os principais equívocos, os principais erros cometidos no processo sucessório. Você vai aprender sobre as principais ferramentas à sua disposição no Brasil para organizar a sua sucessão. E ao final desta Masterclass, certamente você vai estar apto a dar um próximo passo prático. Lembre-se que qualquer dúvida, você deve entrar em contato pelos espaços aqui nessa tela para dúvidas, que o meu time vai estar respondendo na ordem de chegada e deixando você 100% livre de qualquer tipo de dúvida ou viés em relação ao conteúdo abordado. Aproveitem essa Masterclass, a gente certamente vai promover uma expansão de mentalidade na tua cabeça e ao final desse treinamento você vai estar muito mais apto do que está agora para poder estruturar o seu planejamento sucessório com sabedoria e com eficiência tributária e econômica.